Muito bem-vindos, minhas caras e meus caros. Estamos aqui mais uma semana aí apresentando o podcast A Contrapelo, o seu podcast de ciências humanas em geral. E hoje vamos para mais um debate. Olá pessoal, estamos em mais um episódio do podcast A Contrapelo, o seu podcast de ciências humanas. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que versa muito as ciências humanas e às vezes ultrapassa, né, as fronteiras das ciências que a gente coloca. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre desigualdade social. É um tema que é recorrente na história do Brasil há muito tempo. A professora Adriana Romero tem se dedicado exaustivamente a estudar, como um foco, dessas desigualdades sociais, a questão da corrupção no Brasil, desde o período colonial, desde a chegada dos portugueses, perpassando todos os séculos, 18, 19, chegando aos dias contemporâneos, algo que nos aflige de forma muito próxima. E ultimamente, no ano passado, em 2019, a professora Lilia Schwartz lançou um livro muito interessante que vai justamente tematizar essas várias questões da nossa história e pensar quais são as origens para esse autoritarismo brasileiro, que nós vivemos. E ela elenca vários elementos, a violência, o racismo, o preconceito e a própria desigualdade social muito ligada à nossa sociedade. O livro, intitulado sobre o autoritarismo brasileiro, lançado pela Companhia das Letras. E para conversar um pouquinho com a gente sobre isso, nós convidamos o Matheus Muniz. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Matheus. O Xará, Então, dois Matheuses conversando aqui. Eu gostaria que você apresentasse um pouquinho, Matheus, para a gente. Olá, pessoal. Me chamo Matheus, eu sou estudante de administração do Instituto Federal de Minas Gerais, campus Ribeirão das Neves. Eu fui estagiário do Tribunal Regional Eleitoral e pesquisador bolsista na área da gestão pública. E hoje eu sou estagiário do IGTI, que é uma empresa que fornece cursos de pós-graduação aqui em BH. Muito legal. E é interessante pensar isso, Matheus? Porque quando a gente fala assim, nós temos que tratar de um tema tão histórico, como desigualdade, a gente pensa que é uma discussão que tem que se restringir a um único grupo, Ninguém mais pode falar sobre isso. Isso limita muito a discussão. Eu vejo assim, você como uma pessoa de administração, esteve bem presente já no meio da coisa pública para vivenciar algumas experiências, Exatamente. Inclusive a ponto de derrubar já uma das primeiras coisas que as pessoas falam muito, que é não temos dinheiro na gestão pública. Quando, na verdade, o que nos falta é uma má administração, uma incompetência dos nossos gestores, de uma forma geral. Isso também é uma grande questão, Sempre a gente pensa assim, o Brasil vive na pobreza, na miséria, e a gente escuta muito isso. Mas quando nós vemos os índices de arrecadação bruta do Estado, a gente percebe que o Brasil está entre as grandes potências mundiais, em arrecadação, fundos muito altos, e como que isso não chega a ninguém, isso fica retido em um único grupo, o que é bem problemático, Exatamente. Só para ter uma noção sobre a incidência tributária brasileira, eu trouxe uns dados de um livro que eu até vou colocar na bibliografia. As pessoas que ganham mais de 2 salários mínimos no Brasil, elas pagam 48,6%, isso em 2015. 48,6% de suas rendas estão comprometidas com a tributação, com tributos. Enquanto que os mais ricos, que ganham mais de 30 salários, estão pagando apenas 26,3% da sua renda comprometida com a tributação. Além do mais, quando a gente olha na gestão pública, a própria Constituição ela já tem instrumentos que garantem verba para a educação, para a saúde e para até a própria distribuição de renda. A questão não chega. Essa verba não chega. Ela existe e não chega às pessoas, ao público-alvo. Essa é a questão. E esses dados que você coloca são bem interessantes no sentido sempre que a gente fala, a gente de maneira geral, em tributar grandes fortunas,
uma camada alta da sociedade já se levanta e fala, não vamos taxar os grandes fortunas e tudo mais, né? Mas aqui, algumas pessoas se sentem, né, enquadradas nessas grandes fortunas, mas muitas vezes não estão nem perto disso, né? Você deu o exemplo aí de 30 salários mínimos, né? E aí a gente sabe que existem pessoas aí ganhando até mais do que isso, né? Então, como que a gente pode comparar, né, uma pessoa com um salário desse com outros aí ganhando para manter uma família inteira? Então, a desigualdade é bem institucional também, né? Bem institucional. Para ter noção, no gasto público, principalmente no federal, os 41% mais pobres, eles recebem 20% de toda a verba que o Estado tem para políticas públicas. Enquanto os 16% mais pobres, mais ricos, eles recebem 34% dessa fatia. Que são o dinheiro gerado pelos tributos, investimentos do Estado e afins. Isso confere principalmente na educação. Só para ter uma ideia do acesso ao ensino superior por parte dos mais pobres, que hoje tem mudado graças às políticas afirmativas, mas que ainda é muito recente. Nós estamos falando de políticas que surgiram há uns 10, 20 anos atrás e que ainda, só agora, por exemplo, a FMG igualou o número de alunos mais pobres e mais ricos em alguns cursos. E isso gera a grande questão nos impostos brasileiros. Eles não chegam aos mais pobres, eles continuam aos mais ricos. Bem concentrados, né? Exatamente. E é legal que algumas pessoas, assim, né, à medida que a gente avança, né, em pequenos passos, né, da política pública, em pequenos passos, né, a gente fala assim, comemora, né, alguma vitória, por exemplo, nos últimos meses, né, tivemos a resposta de que pela primeira vez na história do Brasil existiam mais alunos negros do que brancos dentro das universidades, né, de maneira geral. E o que nos traz certa alegria, assim, no sentido de pensar que se a maior parte do Brasil é negra, né, justifica-se quantitativamente que também ocupem outros espaços, né, pela primeira vez na história do Brasil, aí com seus 500 e tantos anos, né? Só que quando essa resposta chega nos meios sociais, né, as pessoas começam a falar assim, então já que já alcançou, então não precisa mais de cota, não precisa mais de política nenhuma, né? Então isso atrapalha muitas pessoas, né? Só aqui é o Christian, eu não me apresentei, mas eu estou aqui, galera. Só fazer uma pequena intervenção que eu acho interessante notar, que como vocês falaram, né, do acesso aos negros na universidade, e as universidades federais que deveriam e recebem uma grande parte da verba, mas a partir do momento que o negro está se tornando maioria nessa universidade, então ela começa a ser escrotizada, né? Ela começa a se tornar uma universidade que não deve receber esse investimento, porque é um investimento muito alto, por pouco rendimento, blá, 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 blá. Então é assim, e a gente já percebe isso no histórico do Brasil, né? Quando o negro passa a ter acesso à escola, a escola deixa de ser gratuita. Quando o negro passa a ter acesso à universidade, então a universidade não presta e tem que acabar com a universidade pública, porque o modelo tem que ser o privado. Eu percebo muito isso, não sei se vocês notam isso comigo, sabe? Não, assim, eu vou expandir também para as pessoas pobres também, mais carentes, e eu vou dar exemplo do Instituto Federal. Qual que é a lógica, qual que é a diferença entre o Instituto Federal e a Universidade Federal? São várias, mas as universidades, elas tendem a concentrar. Então, nós temos um campus com todas as áreas do conhecimento ali. O Instituto Federal, ele traz a ideia contrária. Eles saem dos centros, dos grandes centros, e vão para o interior para atingir um público mais específico, um público que não tem acesso. Só para ter ideia, do Instituto Federal de Minas Gerais, ele tem campus em Ribeirão das Neves, em Sabará, em Betim. Seria a UENG, né? A UENG?
Não, a UENG é uma universidade do Estado. É né? a Universidade do Estado. Seria... O Instituto Federal é o IFMG. Eles são institutos mesmo, espalhados, né? É porque a UENG, apesar de ser uma universidade, ela também faz isso, né? Que ela, por exemplo, a maior parte dos cursos delas não se concentra em Belo Horizonte, diferente da UFMG. Ela tem mais, por exemplo, história em Divinópolis, são mais espalhados no estado em zonas... Que democratiza. O que democratiza o acesso a essas regiões que não têm tanto acesso à capital. Exatamente. A diferença do Instituto Federal é que ele vem dos Cefetes. Os Cefetes foram extintos legalmente na lei 11.582, a lei de 2008, e eles passam a se tornarem Cefetes. Em Minas Gerais tem, porque o Cefet de Minas ele optou por autonomia, porque eles estavam querendo se tornar uma universidade tecnológica federal, que é mais amplo, né? Só que os institutos federais, ainda que eles trazem essa lógica de ir para os lugares que não possuem escolas ou universidades de qualidade, o ensino técnico, ele é voltado para o técnico. Por exemplo, o IFMG mesmo, ele ainda assim é concentrado na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele não se expande muito para fora dessa região. Ainda é concentrado. Não tem municípios do interior de Minas que não possuem nenhum acesso e são muito mais longínquos. É claro, por exemplo, falar de Ribeirão das Neves, que é um município com uma situação social muito específica, que tem todo um contexto histórico, que auxiliou para que ele seja hoje um dos municípios com o pior índice de desenvolvimento humano do Estado. Né? Mas é pensar também que a gente democratiza de um lado com uma mão, mas tira de outro também, né? Interessante pensar isso, porque a gente fala, mas é uma iniciativa, assim, claro que tem ajudado muito, né? Chegado em lugares muito importantes, mas ainda muito precisa ser feito, né? Tem muito trabalho pela frente. E eu vi um dado interessante esses dias, eu não vou me recordar bem onde que eu vi, mas se eu não me engano foi no site da Ampul mesmo, sobre revistas de história de maneira geral, e lá estava constando assim, que tinham regiões no Brasil que não tinham nenhum periódico em história, né? E eu fiquei muito encabulado, eu falei assim, gente, né? Mas um curso tão difundido, né? Não ter uma revista acadêmica numa região toda, eu falei assim, gente, que coisa, né? Mas é interessante para a gente pensar como que nós, muito centrados, né, nas capitais, nas grandes capitais, principalmente no Sudeste, né, a gente acha que o Brasil todo já está caminhando junto, né, e não é uma realidade visível, né, e muito menos real. Né, a gente está cansado de saber aí como que as mídias, né, manipulam muito bem o que a gente vê, o que a gente não vê, o que a gente consome ou não consome. Então mostra um outro lado, né, brasileiro. E eu penso também que está muito atrelado às próprias eleições também. A gente tinha muitas certezas de muitas coisas que foram mudando no meio do caminho, né? Eu acho que por a gente não conhecer tão bem o Brasil. Eu acho que tem um pouco disso. E falando em eleição, assim, eu estava vendo inclusive um vídeo ontem, colocar na bibliografia também, que essas questões sociais, elas geram ressonâncias em toda a sociedade brasileira. No caso do Brasil, em todos os setores, inclusive no político. No sistema político, que é praticamente uma luta de classes, onde tem aqueles que estão mais favoráveis aos mais pobres e aqueles que estão mais favoráveis aos mais ricos. E acaba, de certa forma, reduzindo discursos, reduzindo os debates a isso. Nós temos aqueles ali que defendem os ricos, aqueles que defendem os pobres, e diminui um pouco o pluralismo. Que é o ideal, né? Que é o ideal, exatamente. E é interessante pensar isso também, é um dos tópicos que a professora Lilian levanta, que eu acho interessantíssimo quando ela coloca, é que eu acho que todos nós já sabemos disso, mas eu acho que ela conseguiu explicar, né? Ela deu palavra que todo mundo pensa. Que eu penso que eu não, né? Que nós, eu acreditamos que o Brasil ele tem esse caráter, né, de manter desigualdades, isso é um fato, né? Mas eu acho legal a forma com que ela tenta exemplificar isso, né, explicar isso, mostrando que muito se reflete, né, na nossa mentalidade escravocrata.
embora a escravidão tenha acabado, né, aqui no Brasil aí, um pouco mais de 150 anos, né, muito recente, para pensar em 2, 3 gerações, então muito novo, né? E aí ela coloca assim, gente, como que a nossa mentalidade com o escravismo, né, não terminou com o fim da escravidão, falei, Áureo. Então, ao mesmo tempo, né, que se termina a escravidão no final do século XIX, a gente continua mantendo uma série de práticas depois disso que vão perdurando até hoje. Então a gente já sabe muito bem onde é o lugar de cada um. É interessante isso até no próprio discurso popular. Então, quando você chega num lugar que historicamente não te pertence, sempre vai chegar alguém para te dizer, olha, ponha-se no seu lugar. Ou quem é você na escala social brasileira? Então é interessante pensar isso porque a partir daqui nós estamos delimitando, não só economicamente, pensa desigualdade social e economia, né? Mas não só socialmente também. Você pode ser uma pessoa que tem algum caráter, né, econômico mais elevado, mas isso não exime você de toda uma história, de todo um passado. Sobre as desigualdades, e eu gostaria de ressaltar alguma coisa mais que eu pude vivenciar aqui em Belo Horizonte, porque Belo Horizonte, como todo mundo sabe, ou deveria saber, né, é uma cidade construída numa época em que visava os ideais do iluminismo reverberavam por aqui, construída para uma elite, e a partir do momento que ela cresce a ponto de não mais conseguir se adequar à avenida do contorno que era para cobrir ela, começou a construção das favelas e dos lugares mais pobres. E nisso tem as desigualdades do acesso. E linkando lá com a universidade, é legal de ver, porque eu moro relativamente próximo à Universidade Federal, só que eu moro numa favela. De bicicleta, dava 30 minutos, de carro 15 minutos, mas de transporte público dava 1h30. Nossa, olha aí, a exclusão espacial. Exato. E para a área mais longe, que ficava no centro, mas na área de trabalho, no caso, eu conseguia chegar lá em no máximo 1 hora. Então, a cidade é pensada nessa exclusão. Porque, ora, o pobre não vai estudar, ele precisa ter mobilidade rápida para trabalhar. Para estudar, ele não vai para lá, ele não precisa dessa universidade, não precisa de transporte para essa universidade. Então, eu tinha que fazer uma porrada de baldeação para então chegar na universidade. Mas eu pegava um ônibus e estava no lugar onde precisava trabalhar, sabe? A exclusão, ela é pensada para além da economia, ela é pensada nas pequenas estruturas, ela é pensada aos poucos. Ela vai se construindo em micropoderes, como diria Foucault, né? Com certeza. Um exemplo que eu vejo muito claro nisso é Ribeirão das Neves, que é tido como cidade dos presídios, mas que tem toda uma história antes mesmo dos presídios, mas ela sempre é lembrada como cidade dos presídios, e até hoje ela carrega esse estigma. Parece que lá só chega presídio. A sensação que eles passam para o pessoal de Neves é esta, lá só chega presídio. E enquanto estagiário no tribunal, eu fazia muita propaganda do Instituto Federal. Tem que fazer mesmo, federais. Precisamos que a galera valorize os institutos federais. Fazia demais, falava olha, educação pública, de graça, de qualidade e tal. E o pessoal ficava assim, gente, mas aqui em Neves tem isso? Eu falava, tem aqui em Neves. Nossa, mas a gente, não, vocês, não, a gente tem que, eu não moro lá, eu moro perto. Na divisa. Na divisa. E o pessoal surpreende, nossa, mas nunca teve. Eu falei, não, gente, agora a gente tá começando a ter, o Neves teve uma gestão recentemente que era mais voltada à desigualdade social, que já acabou década passada, né? Mas que lutou muito, inclusive, pela implementação do Instituto Federal lá no município. Não, muito bacana. E quando regiões assim, né, tem esse estigma já colocado, né, de algo ruim, pejorativo, as próprias pessoas também não têm ânimo, né, para fazer alguma coisa, para, né, já tem essa imagem criada, né?
Mas isso é um ponto legal que a gente está comentando assim, de pensar a desigualdade também surgindo, né, nascendo não só nesse caráter histórico, mas também, óbvio, mas principalmente ligado à educação. Né? Como que o conhecimento é poder? À medida, né, que eu tenho estudado história nesses últimos anos da minha vida, aí, eu tenho cada vez mais assim, entronizado essa frase, porque eu acho que é a pura realidade. Né? E o exemplo prático é o que você está dizendo. Existe uma política, existe um instituto, né, que as pessoas nem têm conhecimento dele. Né? As pessoas nem sabem como que eu posso, né, reivindicar algo assim. Eu acho que aí também está um grande gatilho, né, para os professores, de maneira geral, que é pensar a educação pública e de qualidade. Né? Porque muitos alunos, é o único contato que eles vão ter com algum tema, né, de maneira geral, aí, né, do mundo científico, é durante a escola. Né? Acabou ali, nunca mais se verá aquilo. Eu comecei a dar aula de artes esse ano e está sendo um desafio, né, muito grande, porque eu tenho, claro, conhecimentos artísticos e tudo, mas não, né, num nível tão aprofundado assim, e tal, então estou aprendendo muito. E eu fico pensando, gente, se eu não mostrar este quadro para um aluno, ele nunca mais vai ver. Né? Ninguém nunca mais vai apresentá-lo. A minha primeira aula eu apresentei o Guernica. Eu falei, gente, quem já viu o Guernica? 2 pessoas. Eu falei, nossa, gente, o Guernica. Ou seja, que pra gente é tão óbvio, mas para os outros não. Né? É por ignorância, por não querer estudar? Não, por não ter acesso. Eu acho que a desigualdade começa aí, privando as pessoas desse acesso às coisas, né? Ao mundo. E voltando à gestão pública, eu acho também que deveria haver dos nossos gestores uma maior preocupação. Eu tenho um professor lá, BF, que ele foi secretário do Estado, do município, subsecretário do Estado, ele deu até administração pública. E ele fala muito que a base do gestor público, o objetivo final dele é gerar bem-estar social. Se ele não está gerando, é porque ele é incompetente. Então, se você quer averiguar a competência de um gestor público, é principalmente dentro dessa lógica de gerar bem-estar social. É claro que dentro das ciências econômicas vão ter muitas pessoas que talvez mais liberais vão falar que não, outras vão falar que tem que ser mais extremo e tal. O que eu quero dizer com isso visando a gestão pública e misturando um pouco o contexto histórico, no Brasil nós nunca tivemos, na verdade foram muito raras as vezes que nós tivemos gestores que focaram na queda da desigualdade social. Foram muito poucos gestores. Só para ter ideia, os slogans dos últimos governos na esfera federal, que o slogan remete à essência do governo, Pátria Amada Brasil, depois Brasil Ordem e Progresso, Brasil País de Todos e Brasil País Rico é País Sem Pobreza. Então isso remete que os governos eles nunca tiveram esse como objetivo, ou quase nunca, diminuir a desigualdade social no país. A maioria teve industrialização, teve uns que focaram em industrialização, modernização, privatização, mas desigualdade social ainda nós não tivemos grandes modelos. É legal pensar porque eu tenho até um amigo meu da geografia que a gente, né, nas horas vagas, a gente vai conversando, temas aleatórios assim, e a gente sempre bate, né, com os chifres, vamos dizer assim, num tema que é justamente nessa análise dos governos, né? Porque ele tem um pezinho mais na economia, né? E ele sempre vai muito por esse viés, pensando assim, olha, tá gerando lucro, tá gerando renda, desenvolvimento, então o governo tá bom, né? Eu falo assim, beleza, mas eu acho que não é o suficiente, né? Porque a gente fala muito assim, eu lembro disso da campanha do Zema, né? O prefeito aqui de Belo Horizonte. Do Zema não, o Calil. Desculpa. A candidatura do Calil, né? O prefeito aqui de Belo Horizonte. O Calil, na época, que é um empresário, né? As pessoas falam, não, vamos votar no Calil. Se ele é empresário, ele sabe. Se ele sabe governar uma empresa, ele governa uma cidade, né? A gente fica assim, gente, mas a cidade tem pessoas também,
né? Ele não está gerando só dinheiro, ele não está governando apenas o dinheiro público, ele está gerindo pessoas, né? Vida de pessoas ali. Então é algo que tem muito que se pensar, né? Na hora de se votar, na hora de escolher assim, os governantes. O Calil até que, né, eu tinha uma visão mais pessimista do governo dele no início, né, mas, não que seja bom, mas eu digo que, né, não foi tão ruim como eu pensei. A gente tem uma outra contraposição aí, que é o Zema, que também foi eleito com o mesmo discurso, empresário de sucesso, blá blá blá, mas a máquina pública não é a empresa. A máquina pública não deve gerar apenas lucro, ela não deve visar lucro, é como ele disse, é o bem-estar social. O dinheiro do bem público é para dar retorno para a sociedade. Afinal, você paga imposto, você faz parte constituinte desse Estado, você que dita as normas desse Estado. Então esse Estado tem que funcionar para quem? Para você, não para um cara qualquer ou para pequenos grupos de pessoas, que é o empresariado. E eu acho que nessa questão da transformação social das desigualdades, eu concordo que talvez a gente acreditou que ela tinha andado muito mais do que ela andou, sabe? Porque eu penso assim, em 4 anos mais ou menos, o que a gente vê hoje de gente, sabe, voltando para a situação de passar fome. Então, será que os avanços que nós conseguimos foram realmente tão grandes assim para a gente ter relaxado? Sabe? Porque eu acho que houve um relaxamento. O brasileiro, ele consumiu e por consumir mais, por ter um poder de compra maior, ele achou que as desigualdades estavam acabando. Porque a desigualdade para ele era o poder de consumir. Mas as outras desigualdades se perpetuaram. A desigualdade do acesso, a desigualdade do transporte, a desigualdade da mentalidade, elas se manteram. E elas foram suficientes para que os avanços econômicos não se mantivessem. Então essa classe que conseguiu ter um poder de compra, hoje volta a passar fome. Sabe? E isso é uma coisa que me incomoda muito. Porque enquanto professor, e aí eu faço muita pesquisa em escola periférica, já havia alguns alunos que passavam fome mesmo na época que o país estava andando. Mas o nível de alunos que passam fome hoje, que vai para a escola para comer, tá subindo, e é uma coisa que eu falo, o que a gente realmente conquistou, sabe? Será que a gente teve alguma conquista sólida e que vai durar? O que a gente vai fazer? O que a gente precisa fazer para conseguir uma conquista sólida, sabe? Para que isso não volte a acontecer. Só para ilustrar essa situação, assim, até porque quando fala de gerar lucro, esse lucro que eles tanto falam, igual do PIB ano passado, que estão comemorando que cresceu 1,1%, isso aí daqui a pouco qualquer coisa. E sai na mídia, né? E sai na mídia como um grande feito. Exatamente, porque isso é um crescimento que não tem base. Até porque o público dele é muito pequeno. Daqui a uns anos isso aí vai cair de volta. O PIB vai voltar a cair, se continuar nesse jeito, né? E quando a gente vê nos governos do Lula, por exemplo, que teve um aumento de commodities, o pessoal consumiu demais, é justamente essa questão, que o pessoal o que bate de frente muitas vezes no governo Lula é que ele fez o pessoal consumir, mas ele não fez boa parte desse pessoal ter acesso a coisas que vão fazer um crescimento de fato duradouro, como a educação, que é a base para um país, para ele produzir mais, para ele ter mais renda, ele precisa produzir mais. E isso, um dos motivos, um dos jeitos de se fazer isso é por meio da educação e da inovação. Uma coisa que faltou um pouco no governo Lula e que às vezes tem essa queda de braço, principalmente eu vejo muito partido político de esquerda, né? Participo, e lá a gente bate muito de frente nessa questão. Ok, o pessoal consumiu, realmente, consumiram, só para ter ideia, 2014 é tido como um marco. De 2004, os 30 anos anteriores a 2014, a miséria no Brasil caiu 80%.
De 2014 para cá, ela retornou em 40%. Então, Índices altos, né? Metade do que a gente começou a caminhar em 4 anos. Então, como que algo assim desaba de uma hora para outra, né? É de se pensar. E eu acho que, tipo assim, por exemplo, eles tiveram, nós tivemos avanços grandiosos na questão de ter um acesso, mas a permanência não foi nos dada, sabe? Porque formamos, beleza, e as inovações para essa mão de obra entrar no mercado, o acesso ao mercado dessa mão de obra qualificada, porque no livro mesmo, nesse livro mesmo sobre o autoritarismo, a Lilia Schwartz fala sobre o patriarcalismo, né? Que é essa sociedade patriarcal que o Brasil é fundada. E aí a gente continua nisso no mercado por exemplo, beleza, o pobre, ele foi para a faculdade, fez o curso de direito. Ok. Mas não tem o pater. Mas não tem o pater. Não tem a pessoa que vai lá pegar a mãozinha dele e falar, vem cá que agora eu vou te inserir nesse mercado. Não acabou essas estruturas, sabe? Essas estruturas, essas mentalidades continuaram. Então, assim, a gente conseguiu acesso, que também não foi, na minha opinião, obviamente, deveria ser maior ainda, mas dentro do que dava para ser feito, eu acho que a gente conseguiu ter o acesso, mas quebrar as estruturas das mentalidades para a gente permanecer, aí já é uma outra conversa, sabe? A gente não permanece, a gente forma e às vezes vai exercer outra coisa, vai rodar no Uber, entendeu? Então o diploma está na mão, mas e a inovação para a gente ter continuado e tal? E aí é isso, a gente subiu e caiu, sabe? A gente estudou muito para ficar sem emprego. Sempre. E é interessante pensar isso porque a desigualdade ela não é algo fixo, né? Ela é algo extremamente móvel e adaptável à época, ao tempo, ao contexto, né? E esse exemplo que você está dando é muito interessante. A gente pensa, os índices de universitários no Brasil cresceu muito. Nossa, a ciência está em ponta, né? Mas quando você vai ver, grande parte dessas pessoas estão trabalhando em trabalhos informais, né? Como você deu o exemplo. Então isso aí é uma realidade assim, é bem nua e crua, né, no Brasil. A Lilia Schwartz também, nesse mesmo texto dela, né, ela indica um economista irlandês, Mark Morgan, que ele fala que na análise dele, né, de 2018, os governos brasileiros, para ele, nunca optaram realmente em enfrentar a desigualdade no Brasil, né? Para ele, essas pessoas tentaram, como eu posso dizer, diminuir um pouco, ou dar uma manutenção aqui ou ali, mas nunca vai na raiz, né? E é complexo pensar isso porque, como o Christian me lembrou, nós vivemos uma sociedade extremamente patriarcal, né? Historicamente patriarcal, que é muito difícil a gente romper esses elos, né? Com os grandes grupos de poder e tudo mais. Então, os intelectuais, né? Internacionais, né? Contemporaneamente hoje, vem com muito pessimismo, assim, né? O Brasil, a forma que nós estamos gerindo, né? As coisas públicas, o negócio não está andando muito bonito, não. Tem até um pesquisador num vídeo, um economista, no vídeo que eu vou colocar, que ele diz que na década passada a discussão era, boa parte das classes mais baixas, elas passaram a catraca, quando na verdade eles apenas passaram a porta giratória, viram que tinham outras oportunidades e a porta continuou fechada. Genial! Ele faz essa analogia, achei muito interessante realmente, né? Infelizmente, para nós que não temos o pater, né? Nós vimos que temos outras oportunidades, mas ainda a porta para nós ainda continua girando, né? Tanto que temos tantos Ubers que têm ensino superior, engenharia, administração, tem medicina, eu já peguei o meu médico. Medicina, exatamente. Então a gente fica, né, em choque com essas questões, assim, é difícil. Exato. As estruturas da desigualdade permanecem e romper com elas é um trabalho que a gente vai demorar muito tempo, porque a mentalidade
ela é muito mais consistente, né, do que a economia. Então, basicamente, a gente foi lá, a gente se formou, mas as estruturas permaneceram as mesmas, a mentalidade permaneceu a mesma, e hoje onde estamos? Voltando para um lugar que, sabe, era um futuro esperançoso que está ruindo diante dos nossos olhos. Cada dia entrando mais no buraco, né? Já visto aí, né? A fala do nosso ministro da Economia, porque para mim, ao ele falar que empregado indo para Disney, que absurdo lá, né? Então significa o quê? Que essa mentalidade ainda existe e tá ficando mais forte, entendeu? Eu acho que as nossas conquistas deixou eles mais com raiva ainda, sabe? Então eles precisam se reafirmar agora, e eles estão se reafirmando. Então, não, como assim? Que absurdo, um empregado indo pra Disney? Não, ela tem que ir pro Recife, entendeu? Guarapari. Guarapari, não. Lá exterior não é lugar de empregado. Mas isso que a gente estava falando interessante, da noção de que essa desigualdade não é só econômica. Olha, a empregada ela teve dinheiro, conseguiu condições, né, para ir para Disney. Mas isso não faz dela alguém semelhante a esta elite que sempre foi, né? Então ela veio, beleza, mas ela ainda é diferente. Então a gente coloca um limite, né? Ou seja, qual que é o seu lugar, minha filha? Não é aqui. E uma análise que eu vi que eu achei mais interessante ainda é que é o seguinte: essa empregada, às vezes nem é empregada mesmo, sabe? Porque a empregada mesmo, ela não foi pra Disney. Ela pôde viajar, ela melhorou sua casa, teve uma condição de consumo, mas essa empregada tá mais para uma classe média que acha que faz parte de uma elite, sabe? Que tem um poder de consumo um pouco mais consolidado, que achou que poderia se colocar na elite, comprou a ideia, entrou nesse barco aí, e de perpetuar as desigualdades, do retrocesso, e tá afundando junto, entendeu? Eles só não veem, parece que só não tem a coragem de falar assim que tô falando da classe média, porque a gente sabe, né, que na história desse país aqui, a classe média ainda dita a banda do jogo, porque a gente tem uma elite econômica, mas quem tem um poder político mesmo é essa classe média que domina as instâncias. Numericamente domina essas instâncias e também tem um certo poder, mas muito pouco do que eles acham que eles possuem, né? Eles acham que eles mandam, enquanto o Paulo Guedes, essa frase para mim dele foi mais para essa elite, porque assim, a minha avó, que é empregada doméstica, o máximo que ela fez foi comprar um sítiozinho muito pequeno ali no interior e construir uma casinha. Se esse cara sabendo disso, toma dela. E se ficar sabendo, toma dela, porque nem conseguiu fazer a escritura, porque a situação apertou lá. Entendeu? Tá vendo? Então esse é o cenário, né, que nós vivemos assim. E ele fala eu vi uma coisa no Facebook, ele fala de empregado doméstico para não falar justamente que é da classe média, porque a classe média é a base do governo dele, né? Então, exato. Se ele criticar a classe média, o governo dele vai a fundo no chão, com certeza. Porque é o que se sustenta. O governo Bolsonaro hoje já tem uma maior rejeição no início de governo. No primeiro ano é a pior rejeição da história. Então, assim... E continua batendo recordes. Né? Continua batendo. Brasileiro, pois é. Mas então, é uma realidade assim que tem afetado a todos, né? Todo mundo, assim. Então, independente da classe social, assim, todos nós brasileiros, assim, em geral, estamos sendo afetados. Só que nós sabemos, né, que a corda sempre arrebenta primeiro no lado mais fraco. Não quer dizer que não vai arrebentar para todo mundo, não, né? Vai arrebentar para o rico, para o pobre, para classe média, para o miserável, para todo mundo. Eu só tiraria, assim, os mega ricos que o Paulo Guedes defende, porque eu tenho minhas dúvidas se eles são brasileiros, porque eles têm uma síndrome de americano, né? Complexo. Eu acho que eles se sentem americano no sentido norte-americano estadunidense, vamos definir isso, né? Porque nós somos americanos também, mas eles não se sentem brasileiros ou latino-americanos, eles se sentem o próprio George Washington, tá ligado? A nata norte-americana. Mas é importante a gente passar, né, por tudo isso e pensar assim, também a própria noção
histórica, assim, né, de construção da América Latina, né, pensar assim, olha, nós enquanto latinos assim nascemos de um período, né, muito árduo de colonização. Se a gente for parar para pensar a história brasileira, né, a gente fica quase meio a meio aí entre nosso tempo de história e nosso tempo colonial, né? A gente chega para pensar o Brasil de 1500 a 1822 sob uma coroa portuguesa, até 89 sob uma dinastia portuguesa no Brasil, né? Então a gente, para se desvencilhar dessas amarras, não é tão simples. E a nossa elite, né, excessivamente mantém a mesma mentalidade, né, imperial até hoje, né? Sai um pai, entra um filho na política, né? Sai o filho, já pensa nos netinhos. Nem nascemos, já estou pensando, isso aqui vai vereador, em pontos estratégicos, né, de famílias assim no poder aí há décadas, né? Então essa mentalidade brasileira também tem que ser mudada, né? Isso aí a gente pode ir voltando na história muito tempo, a Revolução Industrial, né, quando a burguesia toma o poder assim, né, na francesa também, dali começa a colocar nas pessoas comuns essa ideia burguesa, né? E aí todo mundo, para imitá-los, a gente começa a pensar como eles, mas não somos. A gente tem que pensar, né, o mundo real, as desigualdades que a gente vive, apesar de fingirem que não existem, né? Mas existem. Então, é isso. Bom, quero encerrar aí. Quem quer começar essa rodada de encerramento? Então tá bom. Então, primeiro eu queria agradecer muito ao Matheus, né, por ter vindo de longe e bater um papo com a gente. O Christian também, que entrou no meio da conversa aí. E você tem alguma mensagem aí para falar pro pessoal no final? Eu queria apenas encerrar lembrando a essas pessoas que dizem, que focam no PIB, que enquanto os bancos brasileiros lucraram 50 bilhões, a pobreza chega a 13,5 milhões de pessoas, tá? De pessoas que estão vivendo com R$145 por mês, ok? E ainda vem gente brigar ainda com esses auxílios, né? Eu gostaria de aproveitar isso e falar, façam o papel do historiador, peguem esses dados e e olhem, porque não adianta falar que o PIB está crescendo, porque o PIB, como ele é calculado, você tem que levar em conta, né, que se os bancos muito lucram, podem puxar o PIB. Agora, se o pobre, que já está muito pobre, recebe menos, não vai fazer uma diferença para o PIB. É só a gente lembrar da ditadura, né? O PIB chegou às alturas, mas como que estavam os trabalhadores, né? E quando a crise atingiu, quem se ferrou? Não foram, sabe? O bolo fermentou, estourou, mas os pobres nunca viram aquele PIB. Então fica aí a mensagem, né? E para gente finalizar, eu vou só ler um pequeno trechinho aqui do livro da professora Elia Schwartz, né, que a gente comentou bastante sobre ele aqui, que ela diz o seguinte: passados 130 anos da abolição da escravidão e 30 da promulgação da Constituição de 1988, que previu a distribuição da riqueza por meio da educação, da saúde e do saneamento, o Brasil continua sendo um país injusto, porque profundamente desigual. Nos encontramos aí nos próximos podcasts com assuntos de ciências humanas em geral.